John Textor abre o jogo sobre a SAF Botafogo, a Eagle Football, quem financiava quem, dinheiro do Lyon pra lá, Botafogo pra cá. E o Botafogo era o time que bancava o Lyon, na verdade. Tinha mais dinheiro saindo do Botafogo do que do Lyon. Botafogo é o poderio econômico da Eagle Football no momento atual. E é por isso que querem tirar o John Textor do poder. Isso é muito mais aqui agora. Tem troca de passes Sport TV com o Barreto, com o Mansur, com o Grafite. Tem ESPN Sport Center, né? Tem aqui também o John Textor falando para o UOL. Então, vamos ao conteúdo. O Botafogo empatou ontem. E é o que eu menos quero abordar hoje. É isso, o Botafogo empatando. Então vamos seguir. Vamos comentar aqui também sobre isso. Mas sobre mais coisas, tá? Vamos partir pro vídeo? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, bora pro vídeo, depois a gente conversa. I like him. A lot is made of that conversation because our relationship was forged in Brazil. He was in Brazil before I was. So we like trading players together. We like recruiting players together. We have a lot of common relationships. He's a bold, passionate owner, does things differently. I have a lot in common with that particular style. So we may, we'll continue to trade players. We'll continue to look at players. We'll continue to have fun. You don't necessarily have to merge with somebody to collaborate with them. So when I say we need more partners, different partners, a lot of that has to do with the sale of Crystal Palace. Because Crystal Palace never became the partner to Botafogo that I wanted them to be. You don't see Botafogo players moving onto the Premier League roster. If you have a Premier League partner, it makes it easier to recruit players into your program in Brazil because you create that pathway. So I think more important to Botafogo than what's happening at Lyon is what happened at Crystal Palace. Or if it's just a collaboration with somebody that you're already friends with. I mean, we need to create pathways for Brazilian players into Europe and into the Premier League, and that would make Botafogo continue to be successful. Botafogo has been generating a significant amount of cash. It has been funding many of the operating losses in OL. These nonsense articles you see in France that say they paid for our championships, it's nonsense, right? So we've generated cash from prize money, generated cash from player sales. We generate cash because we run a good business. Nós vamos falar de um jogo que já foi citado aqui, Botafogo e Corinthians, né? Foi citado pelo fato de que o Corinthians entrou sem os seus titulares para o primeiro tempo, né? Botou a cavalaria em campo no segundo. No intervalo. Foram quatro, né? Foram quatro. Entraram Mateuzinho, Bidon, Memphis e o Roberto, que voltou. Voltou hoje. Mas, assim, e o jogo e fez toda a diferença. O jogo demarcou bem o que foi o Corinthians no primeiro tempo e o Corinthians no segundo. O primeiro tempo do jogo, especialmente os primeiros 25 minutos, são um monólogo absoluto do Botafogo, né? O Dorival tenta entrar em campo com um meio-campo quase praticamente num 4-3-3, né, se defendendo, só que com um volante mais por trás, que era o Ranieri, o Charles e o Bahia pela frente dele, como vamos dizer, como dois meias, mas na verdade era um tripé de volantes, só que o Corinthians não conseguia se defender. A bola entrava no meio-campo do Corinthians quase de todas as formas, basicamente porque o Charles e o Bahia eram atraídos por Alan e Newton, que iniciavam as jogadas do Botafogo, né? O Botafogo com o David Ancelotti mudou um pouquinho a maneira dele de iniciar a construção, começa com os dois zagueiros e o Alex Telles um pouco mais por trás, e os dois volantes mais adiante, o Alan e o Newton. Eles atraíam os dois, o Ranieri ficava muito sozinho na frente da área, porque o Montoro fechava de lado, aliás, ótimo jogador o Montoro, e de novo deixou ótima impressão, se juntava com o Correia, por vezes com o Natan, que fechava um pouquinho mais, e o Ranieri não conseguia defender a frente da área, sempre tinha jogador livre, ele muito sobrecarregado por ali. Então o Botafogo estabelecia vantagem, se fosse lançamento direto para o Arthur Cabral ajeitar para um desses meias, fosse em passe rasteiro entre os volantes do Botafogo para que um desses meias recebesse, e assim começa a jogada do gol. O Dorival, na parte final já do primeiro tempo, faz um ajuste no Corinthians sem ainda mudar peças. Ele começa a jogar com uma dupla de volantes. O Carrilho vai ajudar o Ranieri, o Bahia passa para o lado, o Charles fica um pouquinho mais à frente. O Botafogo vai tendo um pouco menos de poder de criação e aí o jogo muda bastante no segundo tempo. Claro que aí tem para mim a influência de dois fatores. A qualidade técnica dos jogadores, que entra, evidente que o Corinthians tinha uma tendência de melhorar, tá aí o lance do gol do Memphis, mas o Botafogo também cai no jogo. O Alan e o Newton
em termos de ganhar duelos no meio, diminui um pouco a eficiência, a capacidade de retomar a bola rápido. O Botafogo já não conseguia estabelecer a mesma pressão, e as trocas dos homens de frente elas não têm tanto efeito. O Savarino não entrou bem voltando ao time, ele ficou lesionado, voltou ao time. O Santos também não entrou bem. Eu imaginava até que o Cuiabano fosse ser a primeira entrada, porque já era um jogo em que o Botafogo tinha o Corinthians tentando buscar o empate. Eu até imaginei que ele fosse colocar o Cuiabano na linha de meias ali para tentar buscar um pouco mais o ataque. O Nilton continua, que para mim ainda um pouco abaixo do nível dos demais jogadores de meio do Botafogo, só que o Botafogo não tinha o Marlon Freitas hoje, o Danilo ainda não estreou, então o Nilton continua ali suprindo essas ausências. E o Danilo Barbosa já não está sendo usado? Não. Já foi liberado para procurar um novo clube já. Foi notificado essa semana, acho que antes do jogo contra o... no meio de semana. Porque também se a transferência for dentro do Brasil, acho que ele não pode mais jogar, não é isso? Deve ter uma questão de limite de jogos, né? Acho que ele já fez... Porque o Danilo, que agora vai ser o titular, titular, fez 8 jogos pelo Botafogo. Já. É que o Danilo que vai ser o titular, né? Vai ser titular nesse meio de campo, ainda ele chega para ser, né? Ele estava de férias, né? Não tá isso, ele está sem jogar dois meses sem jogo. E vem de um longo tempo de inatividade. O Botafogo vai fazer uma mini pré-temporada para ele poder recuperar a forma, né? Então vai ficar esse buraco aí entre um Danilo e outro, né? Isso. Não que o Danilo Barbosa fosse titular, mas seria mais uma opção para esse cenário que o Eu acho que hoje, destacou aí, né? Vendo a curto prazo assim, acho que é Marlon Freitas e Alan, né? O meio campo do Botafogo. Mas... A terceira opção, o Nilton. Isso. E o Danilo, quando se estabelecer fisicamente, provavelmente vai entrar. O que a gente tem é tudo aquilo que a gente falava no início do programa, né? O Botafogo tem a questão hoje de... O Botafogo, aliás, tem no seu projeto de futebol, ele é um projeto de muitas entradas e saídas, né? Você tem uma permanente sensação de reconstrução. Agora, em outros anos, você teve acréscimos ao time, o ano de 2024, você teve acréscimos importantes que fizeram um time definitivamente, um time que já era forte, definitivamente encorpar e arrancar para as conquistas. Aí, desde o início do ano, nas duas janelas, você teve muitas saídas e muitas entradas. Mas hoje eu estava fazendo uma conta com um amigo torcedor do Botafogo. Outros times fazem muitas mudanças também, mas talvez por causa do estilão do John Textor, por ele deixar isso muito público, fazer questão de dizer que não segura jogador, que se chegar a proposta vai liberar, talvez a gente preste mais atenção no Botafogo. Eu não sei, porque eu estava fazendo uma conta hoje no início do jogo. O Botafogo iniciou o jogo hoje, evidente que tem algo de circunstância, o Savarino não estava, enfim, mas o Botafogo iniciou o jogo hoje com 3 titulares do time campeão da Libertadores. John, Barbosa e Alex Telles. Mas olha, por exemplo, o que está acontecendo com... Evidente que o Vitinho começou o jogo no banco hoje. Sim. Por uma questão de rotação, de calendário, o Savarino não estava. Marlon Freitas suspenso. Marlon Freitas está suspenso. Agora, a quantidade de jogadores dali que já saíram é importante também. Sim, mas pensa no que está acontecendo nessa janela com o Flamengo, por exemplo. Sim, mas um exemplo bem próximo do Botafogo. Estão chegando 5 jogadores. Sim, mas quanto tempo a base de 2019 ficou no clube? Sim. Né? A gente se eu acho que tem uma... Mas mesmo o próprio Textor disse numa entrevista no início do ano, numa coletiva que ele deu no início do ano, que ele falava assim, o que falta ao projeto, e acho que essa avaliação dele faz todo sentido, falta maturidade ainda ao projeto do Botafogo, no sentido que, por exemplo, o Botafogo não é um formador que consegue revelar, por exemplo, um jogador que vai fazer uma venda grande e sustentar a manutenção de... Tanto que esse ano o Botafogo foi buscado no Santos, um jogador revelado para fazer uma venda fez grande, a venda. Né? Fez uma ponte com o Jair. É isso. Santos precisando vender logo. E tem também, não dá para deixar de falar, uma questão também de algo que agora parece que está em franca transformação, por questões da questão acionária e societária na Eagle Holding, mas e o próprio Textor admite, o Botafogo precisou, entre aspas, socorrer o Lyon. Né? Que tinha questões financeiras e vendas foram feitas com recursos. Que a diferença que a gente presta mais atenção no Botafogo e dos outros clubes, que acontece normalmente. O que acontece com o Botafogo acontece com os outros clubes, a chegada de novos jogadores. Só que o Botafogo inicia o ano sem um treinador. Também tem isso. E é a grande diferença. Você iniciar um ano sem um treinador. E aí dá um destaque maior você iniciar o ano sem treinador. Essa reportagem do GE. Globo aí, assinada pelo Sérgio Santana,
vai de encontro ao que disse aí o Mansur, né? O Textor está prometendo focar mais no Botafogo. Mas aí tem uma questão, assim, isso aí, o Textor faz essa afirmação. Se você pegar o número frio, de fato, as vendas de jogadores que pertenciam ao Botafogo, o Almada, por exemplo, que foi cedido gratuitamente ao Lyon, que era a única forma que o Lyon naquele momento poderia inscrever o Almada, depois é feita uma venda, enfim, e houve no caminho outras vendas em que os recursos foram para o Lyon. Na venda do Almada o dinheiro não vai para o Botafogo? Agora essa venda do Almada, a notícia é que ela já entrou no caixa separado, mas no caixa que já uma tentativa de separação de caixa, mas outras vendas foram recursos para o Lyon. Agora, porque essa sempre foi uma desconfiança muito grande, né? O Botafogo vai entrar nesse grupo de clubes para ser um entreposto de jogadores. Só que aí vai faturar com qual é a questão? Câmbio de jogadores, trocar jogadores, igual o grupo do Manchester City faz com os clubes ao redor do mundo. Se o jogador passar, desculpa, Mansur, mas se o jogador passou 6 meses no Botafogo e tiver o impacto que teve o Almada, perfeito, técnico, né? Tá pago. Mas tá pago se o dinheiro for para o Botafogo, né? E não se o Botafogo gastar para contratar e não receber para liberar. Eu acho que o Textor conseguiu mudar uma filosofia dele, porque há 2 anos atrás, 3 anos atrás, quando ele chega no Botafogo, qual que era o que ele poderia seduzir o jogador para vir para o Botafogo? Você vem para o Botafogo, você desempenha 6 meses para você fazer uma ponte para a Europa, para o Lyon, para o Crystal Palace. Era o Crystal Palace. Por isso que ele diz, ele hoje diz na entrevista que a ideia de ter um outro time na Premier League é porque facilita a atração para o Botafogo. O que E hoje mudou. Hoje o Botafogo tem um atrativo, que foi campeão, teve campanhas sólidas, foi campeão ano passado e hoje é um atrativo vir jogar no Botafogo sem precisar ser essa ponte. Mas havia essa promessa para alguns jogadores que nos bastidores foi falado que alguns jogadores que vieram tinham essa promessa de fazer uma ponte. O próprio Luiz Henrique, quando volta do Betis também, para passar pelo Botafogo e para ser uma ponte para o clube da Europa. O que não dá para não acrescentar a esse debate é o elemento que não pode ficar fora do debate para mim. Qual é a diferença básica ao longo de boa parte desse processo, enquanto vamos dizer, existia o caixa único, enquanto a questão o debate que acho que vai virar até um tema talvez judicial da questão da Eagle, entre os outros acionistas que agora têm o controle, enfim. Mas enquanto a situação caminhava no cenário até de 2 meses atrás, o que diferenciava fundamentalmente o Botafogo do Lyon, por exemplo? Fair play financeiro. O Botafogo podia fazer compras, podia fazer vendas e o dinheiro podia entrar no caixa do Lyon através da Eagle, porque o Botafogo, se fosse o caso necessário, podia ter perdas, como teve nos 2 primeiros anos da SAF, superiores a 150, 200 milhões de reais. Porque aqui não existe limitação de injeção de dinheiro do dono, tampouco limitação de perdas anuais, enquanto na França existe. Então, óbvio, era natural e até óbvio que, de alguma maneira, esse clube fosse, entre aspas, financiador do clube, do clube europeu. E o Lyon foi ameaçado de rebaixamento por questões... Esteve rebaixado provisoriamente e conseguiu reverter. Bom, hoje um atrativo, o Danilo, por exemplo, não tem essa cláusula, né, de ir para a Europa, o Textor já não faz mais vendeu a parte dele no Crystal Palace, né? Não faz mais parte Ele não tem mais o controle do Lyon. Da gestão. Né? Hoje ele tem o Botafogo, diz que vai se dedicar exclusivamente ao Botafogo, mas ainda tem o Molenbeek, que é um time pequeno da Bélgica, né? Que não serviria como é que é o nome do zagueiro que jogou no Botafogo ano retrasado, voltou o ano passado? O Adrielson, que foi vendido para o Al-Nassr do Emirados Árabes agora. Não sei se o Botafogo faz alguma coisa, mas ele foi vendido por esse clube, Molenbeek, né? Molenbeek, E se tinha, provavelmente vai mudar. Na contratação do Danilo, por exemplo, não tem nenhuma cláusula de liberação para clube europeu. Tá? E atrativo no Botafogo hoje... Inclusive com o treinador, né? O português teve um imbróglio assim com o Textor. Né? Não, o Renato Paiva? Não, o outro que veio, ficou um tempo e saiu. Bruno Lage. Foi, até de uma promessa de fazer uma ponte e tal, inclusive, mas... Bom, atrativos. O próprio Botafogo,
um clube grande no cenário brasileiro, atual campeão da Libertadores, atual campeão brasileiro, ser treinado pelo filho do técnico da seleção, que vai com ele para a Copa do Mundo, né? E é quem nós vamos ouvir agora. E na sequência, um treinador que acabou de passar pela seleção, né? O antecessor do Ancelotti. Sim, você já ha feito, acho que é muito fácil avaliar o jogo de hoje. Primeiro, a primeira parte, primeira meia hora, muito boa. Jogamos um bom futebol. Acho que também gastamos muita energia e não sacamos o resultado que acho que merecíamos, porque o volume de jogo ha sido muito. Temos que fazer mais goles com o volume de jogo que hemos feito. E a segunda foi mais difícil. Os câmbios deles aportaram muita energia e tivemos que defender mais, mas não foi suficiente. Acho que o resultado é o resultado correto. Eu acho que foi uma postura completamente diferente da que tivemos no primeiro. Nós não nos encontramos desde os minutos iniciais da partida. Demos muito campo ao adversário, que trabalhou principalmente com seus homens de meio muito soltos. Acredito eu que no intervalo nós tenhamos aí corrigido alguns posicionamentos, mudado algumas funções, e com isso nós conseguimos o equilíbrio e, acima de tudo, o predomínio, acredito eu, na segunda etapa. Foi um jogo completamente diferente. A equipe está de parabéns, os jogadores fizeram muito daquilo que foi solicitado, e é muito difícil você tirar pontos aqui dentro. O Botafogo está com uma campanha muito regular aqui dentro, já com uma sequência longa aí de bons resultados, poucos empates, acho que nenhuma derrota na competição aqui dentro. Então eu acho que foi um resultado importante para esse momento que nós estamos procurando. Bom, nós jogamos há 2 dias e meio uma partida bem pesada. Eu tenho alguns jogadores que estão retornando ainda, não vivem as suas melhores condições, estão começando a adquirir essa condição. Além do que, você acabou de citar um detalhe importante, o elenco. A gente tem assim algumas necessidades importantes, e com isso eu preciso realmente fazer esse tipo de trabalho. Não tem como partirmos para um outro lado. Vocês se lembram a partida contra o Ceará, e 2 dias e meio com viagem, com desgaste, com jogo corrido como foi, a partida logo com o clássico que tivemos. Nós tivemos dificuldades, e com isso nós temos que repensar tudo aquilo que nós fazemos a cada rodada. Não tem um outro caminho. Nós temos que viver dessa maneira. Outras equipes têm jogadores com outras características e que estão num momento um pouco diferente. Cada um parte para um lado e a gente trabalha com aquilo que nós temos. E entre o que o Corinthians tem, a volta do Yuri Alberto é muito importante, né? Muito. Eu até ia fazer esse comentário na hora dos melhores momentos, justamente quando ele perde um gol. Aí, por sorte, eles engataram outro papo, que o timing seria ruim. Mas... mesmo perdendo gols, ele já dá outra mobilidade ao ataque do Corinthians. A profundidade, a provocação que eu ia fazer era justamente essa. Como ele torna o Corinthians mais agressivo, né, Grafite? O Thales Magno vinha o substituindo, mas não tem essa característica. O Thales Magno é um meio atacante, né? Aquele cara definidor. É importante para o Corinthians também recuperar o Memphis Depay também, que é um jogador importante. E tem a volta do Garro, né? Ele não teve o Garro disponível para esse jogo também. É um jogador muito importante nesse meio campo do Corinthians. O Corinthians é um dos clubes, assim como o Grêmio, outros clubes do futebol brasileiro, que tem que estar todo mundo em condições físicas e técnicas para a equipe poder produzir. E não vai estar o campeonato inteiro. E não vai estar na temporada toda, não tem como. Bom, o Yuri Alberto falou sobre a volta. Vamos ouvi-lo. Após o primeiro tempo, sim. A gente acabou correndo atrás do resultado, conseguiu o empate, e logo em seguida a gente tentou buscar mais uma oportunidade de gol para a gente poder concluir e sair daqui vitorioso, mas infelizmente não teve. Antes do empate eu tive uma grande chance ali
e vou trabalhar muito para que, como eu posso dizer, o ritmo de jogo, a confiança de poder sair cara a cara com o goleiro e poder terminar em gol, volte o mais rápido possível. Meu retorno foi muito importante hoje, para que no clássico eu possa estar um pouco mais ambientado, um pouco mais com ritmo de jogo, entendendo mais o que é estar em campo novamente. Então a força que o nosso grupo teve hoje foi muito importante, da gente poder correr atrás desse resultado, do empate, de um time que é o último campeão do Brasileiro, um time muito bom, muito forte, num campo bem difícil, ainda mais com o meu retorno, acabei com o tornozelo bastante dolorido ali, a coluna um pouquinho também, mas um empate importante para nós, para a gente poder ir para esse derby no meio de semana agora. Saiu daí direto para a banheira de gelo, então, né? Já estava reclamando de dor, claro, a volta é sempre difícil. E atrás dele, numa foto, o Danilo Barbosa, de quem falávamos aqui. E o Mansur fez a conta, não é por questão de número de jogos. Não, ele teve uma negociação agora com Fortaleza, acabou não sendo concluída. Ele está, de fato, no mercado, um jogador que está no mercado. Agora, olhando como foram as entrevistas depois do jogo do Corinthians e do jogo do Palmeiras, tem assim, convicção absoluta de que tanto o Dorival quanto o Abel, se pudessem... Tudo que eles não queriam do sorteio da Copa do Brasil era esse confronto, a esse momento da temporada, né? Porque é muito pesado. Ele é muito pesado, ele envolve uma questão muito passional, num sorteio que tinha inúmeras outras possibilidades e num calendário que é desgastante para ambos, mas eles, se pudessem evitar esse confronto a essa altura, certamente fariam. O lado positivo é que não tem a logística de viagem, né? Tipo, vai jogar no Nordeste, vai jogar no Sul do país, tem isso aí, vai estar ali em São Paulo. Mas é que alguém vai ser eliminado. Então, só que é um duelo muito pesado, é o arquirrival, é o arquinimigo, então, ou seja, era tudo que eles não queriam mesmo, você tem razão, Mansur. Eles não, acho que nenhum dos dois queriam esse duelo agora. Não era a melhor hora. Especialmente o Palmeiras, que tem as 3 frentes, né? Verdade. Tem menos margem até para... Bom, Seguimos o nosso Sport Center falando de Campeonato Brasileiro. Hoje também teve um confronto interessante entre o Botafogo e o Corinthians, o empate em 1-1, e é o Cícero Melo que chega aqui no Sport Center para contar pra gente. Vamos lá. Olá, fã de esportes. Botafogo e Corinthians jogaram pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado à noite, aqui no estádio Newton Santos, para um público superior a 31 mil torcedores. Os dois times estavam desfalcados. O Botafogo sem o volante Marlon Freitas suspenso e o atacante Arthur gripado. Já o Corinthians não tinha Garro e Martínez suspensos e Memphis Depay e Yuri Alberto no banco de reservas. O primeiro lance de perigo aconteceu aos 18 minutos. Newton arriscou forte da entrada da área para a boa defesa de Hugo Souza. Aos 24 minutos, cruzamento de Matheus Ponte da direita na segunda trave. Natan Fernandes cabeceou para trás e Arthur Cabral, também de cabeça, colocou nas redes. Segundo gol dele no Campeonato Brasileiro, Botafogo 1-0. Insatisfeito com a atuação do seu time, o técnico Dorival Júnior voltou para o segundo tempo com 4 mudanças. Entraram Memphis Depay, Yuri Alberto, Mateuzinho e Breno Bidon. A partir daí, só deu Corinthians no segundo tempo. Aos 5 minutos, o time quase empatou o jogo numa pressão do ataque. Breno Bidon bateu rasteiro e a bola passou perto. Aos 18 minutos, John se enrolou na reposição da bola. Yuri Alberto pressionou e Memphis acabou chutando sem força nas mãos de John. Aos 29 minutos, Yuri Alberto entrou livre em diagonal pela ponta direita, mas o chute cruzado foi para fora. Finalmente, aos 38 minutos, depois de tantas chances desperdiçadas, o Corinthians empatou o jogo. Após cruzamento para a área, a bola sobrou para Memphis Depay, que não desperdiçou e deixou tudo igual no marcador. 4º gol dele no Campeonato Brasileiro. Final, Botafogo que perdeu a chance de entrar no G4. Corinthians sem ganhar há 3 jogos, também 1. A primeira parte, primeira meia hora, muito boa. Jogamos um bom futebol. Acho que também gastamos muita energia. Não sacamos
o resultado que acho que merecíamos, porque o volume de jogo ha sido muito, temos que fazer mais goles com o volume de jogo que hemos feito. E a segunda foi mais difícil, os cambios deles aportaram muita energia e tivemos que defender mais, mas não foi suficiente. Acho que o resultado é o resultado correto. Bom, primeiro o Yuri estava 2 meses parado, então dificilmente ele suportaria 90 minutos. E talvez esse esgotamento que ele alcançasse entre 60 e 70 minutos, que provavelmente ele jogaria, faria falta com certeza no jogo da quarta-feira. Então a previsão era não iniciar com o Yuri, dando-lhe a possibilidade de meio tempo, sim. Então eu acho que voltamos com uma outra postura, com uma outra maneira de jogar e tudo isso foi compensador, buscando o resultado, e talvez você tenha razão, por merecimento nós teríamos tido uma sorte melhor, não fossem aí as oportunidades que desperdiçamos. Agora, os 2 times voltam a campo no meio de semana pela Copa do Brasil. Primeiro jogo da fase oitavas de final. Na terça-feira, no estádio Newton Santos, o Botafogo recebe o Red Bull Bragantino. E na quarta-feira, na Neoquímica Arena, o clássico Corinthians e Palmeiras. Valeu, Cissão. A gente cola os números da partida. Então, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo teve mais posse de bola. Número alto de finalizações, né? 11 para cada lado. O Corinthians com uma a mais no alvo e também uma grande chance a mais também. Mas o Botafogo pisando mais na área rival 32 vezes, né? Contra 15 do Timão. Dentro das expectativas do jogo ou do tamanho do confronto, o empate em 1-1 ficou de bom tamanho, Zupac? Essa é uma pergunta curiosa, porque existem diferentes maneiras de você responder. Porque se você parte do princípio, bom, o Corinthians é um clube, um time com muitos problemas. Empatar com o Botafogo fora de casa não pode ser ruim. Então, por esse lado, sim. Se você olha pela maneira que o jogo se desenrolou e pelo segundo tempo que o Corinthians fez e pelas chances que teve, inclusive, o Corinthians poderia ter vencido o jogo no Rio de Janeiro. Nesse sentido, o empate ele é um pouco frustrante, porque era um jogo que poderia ter terminado pelo campo com vitória corintiana. E quando você olha para a semana, o Corinthians empatou com o líder do campeonato em casa. Ah, parece bom. Aí empata com o Botafogo fora de casa. Parece bom. Mas numa semana você faz 2 pontos. E o Campeonato Brasileiro, o empate não te leva a lugar nenhum. Empatezinho, por mais que sejam contra adversários teoricamente melhores do que você, mas o empate não te leva adiante no campeonato, né? Então seria melhor para o Corinthians ter vencido o Cruzeiro e perdido para o Botafogo do que os 2 empates que teve. 2 pontos você fica estacionado na tabela. Mas se a gente olhar para o jogo, um primeiro tempo catastrófico do Corinthians, horroroso do Corinthians. O Corinthians foi dominado amplamente pelo Botafogo, que se tivesse apertado um pouquinho mais, terminava o primeiro tempo com 2-3-0. E na segunda etapa, a partir das trocas que o Dorival fez, especialmente da volta do Yuri trabalhando com o Memphis, como é importante para eles estarem juntos, inclusive, para o Corinthians em consequência. O Corinthians melhorou demais, foi bastante superior ao Botafogo no segundo tempo e poderia ter virado o jogo, né? Então, assim, acho que fica muito claro nesse jogo a disparidade entre o time titular e o time reserva do Corinthians, que não conseguiu achar o Botafogo em campo no primeiro tempo. E mais do que pensar no Yuri Alberto importante retornando para esse jogo, é pensar talvez no Yuri Alberto ficando até 2030, talvez, por um contrato com o Timão. Ele falou após a partida sobre a renovação de contrato com o Corinthians. Tinha a possibilidade de sair? Cara, tinha. A gente até tinha conversado. Mas eu até arrepio, cara, porque eu sentei pra conversar com meu pai. E depois de tudo que a gente passou aqui, acho que era o mínimo eu ter feito isso, né? Por essa torcida, pelos meus companheiros, principalmente nesse momento difícil. Então, acho que eu podendo estar junto com eles, poder me entregar ao máximo, cara, ao máximo. O 110 de cada um aqui dentro, a gente sabe que pode mudar essa história, pode mudar o que tá acontecendo no clube. E a gente vai dar o nosso máximo, cara, pra gente trazer alegria pra esse torcedor que merece demais. E eu e o Yuri, principalmente. Você se emociona quando fala desse momento do Corinthians? É um amor muito grande, cara. É um amor muito grande. Eles me abraçaram de uma forma que... tipo um abraço de mãe, sabe? Então, é gratificante. Obrigado, Fiel. Obrigado pelo apoio e vamos junto que a gente vai sair dessa.
Yuri Alberto, os números dele nesse retorno, né, com 3 finalizações já liderando o ranking no time, isso considerando a partir do momento que ele entra, né? Então ele entrou, ele assumiu a posição com finalizações no alvo, 2 ações na área rival e um drible aí, e também ficando na primeira colocação, porque também não foi necessariamente um número tão alto nesse sentido. O Yuri Alberto falando emocionado. Que coisa, né? Que raro, né? É raro isso. Não, e assim, é igual um abraço de mãe. É igual a relação de mãe, que às vezes te dá uns peteleco. E tem vezes que a torcida do Corinthians dá uns peteleco muito bem dados, né? Mas... Só que ele nunca é o filho birrento. Não. Ele é sempre o filho amoroso. Impressionante, né, Zupac? A gente falava aqui até nos bastidores, porque não é que essa relação foi que a Fiel abraçou ele desde o início como um carinho. Tiveram momentos muito difíceis, do Yuri até chorando e se colocando até exposto, assim, né? Procurando ajuda psicológica. Fragilizado. E como ele demonstra, pelo menos, essa sinceridade e essa gratidão. E essa é a palavra, sinceridade, porque não é jogar pra galera, o Yuri é isso, né? Então, para além da análise tática do que é o Yuri, a importância técnica dentro do elenco e tal, mas o carinho, né? Não sei se amor é a palavra, talvez seja, mas o carinho, o respeito, a gratidão, né, que ele demonstra para o clube como instituição, para os seus companheiros de trabalho, não só os jogadores, e para o torcedor é algo muito raro. E o Yuri, ele se mostra esse garoto, ele é ainda muito jovem, muito, muito bom, de coração muito bom, né? Então é muito bonito ver ele falar assim, de um clube que não é onde ele foi revelado, talvez nem seja o que ele torcia na infância, eu não sei, mas talvez não seja, onde ele foi muito criticado e passou por momentos muito complicados, mas ele conseguiu dar a volta por cima e se encontrar, a ponto de ele dar um stand-by no sonho de vencer na Europa, né? Porque na Rússia foi um pouco mais difícil para ele, teve a guerra, então ele dá um pause nesse sonho de vencer na Europa para continuar vivendo tudo isso que ele está vivendo aqui, mesmo com as inúmeras dificuldades. Não é que ele está num time que está ganhando tudo, nas inúmeras dificuldades que ele passa no Corinthians. E aí você soma isso, a importância que é tê-lo de volta dentro de campo. Como o Corinthians muda, como o Memphis muda, como a dupla muda, como eles se encaixam, se conhecem bem, as características casam muito bem, jogadores de atacar espaço, de profundidade, de boas movimentações, tecnicamente muito bom. Sim. Então, ter o Yuri de volta é das melhores notícias que o Corinthians poderia ter. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.